Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, constelação organizacional, aconselhamento sistêmico individual e de casal, além de outras formas de terapia, como Reiki e barra de Axis. O que me traz hoje até vocês é conversar sobre os relacionamentos, quando os relacionamentos entram em crise. Quando eu falo em crise, eu não estou me referindo a situações de conflito, mesmo que as discussões possam ter sido duras. Quando estou falando em crise no relacionamento, eu me refiro à situação na qual o casal coloca o seu relacionamento em xeque. Ou seja, o casal se pergunta se vão continuar ou não a vida dois. É a isso que eu me refiro quando falo em crise. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar brevemente dos motivos mais frequentes que temos encontrado em nossos atendimentos com casais. Depois, eu vou aprofundar um pouco a questão sistêmica, que, em geral, está detrás das crises de relacionamento. E, por fim, eu vou comentar a indicação de Bert Hellinger sobre como continuar o relacionamento depois que a crise foi superada. Bem, para começar, vou ler para vocês uma breve passagem muito significativa de Bert Hellinger, que é o criador deste pensamento e da prática sistêmicas com a qual nós trabalhamos, sobre este ponto da crise dos relacionamentos. E esta passagem que eu vou ler também vai orientar toda a minha reflexão neste vídeo, na sequência dele. A passagem que eu vou ler para vocês é a seguinte. Escreve Hellinger. Existe um segredo. Como é que um relacionamento a dois pode continuar bem depois de uma crise? É um passo bem simples. Ambos se permitem mutuamente um novo começo, com amor. Bem, gente, eu vou fazer um comentário bem específico sobre esta passagem de Hellinger que eu acabei de ler, mas vou fazer isso daqui a pouco. Antes, eu quero falar sobre o que mais aparece na nossa prática de aconselhamento terapêutico como motivo alegado pelos casais para a crise de relacionamento pela qual passam. São vários e diferentes os motivos que os casais costumam alegar como motivo para a crise pela qual estão passando. Mas o motivo, vou chamar assim, o motivo campeão de todos eles é, sem dúvidas, a traição de um dos cônjuges. A traição é também o que causa o maior dano ao relacionamento. É o mais corrosivo dos motivos para um relacionamento. Por quê? Porque ele produz uma quebra de confiança. Existem, porém, vários outros motivos que eu vou listar brevemente, sem entrar na análise detalhada de cada um deles. Cada motivo desses que os casais costumam informar para nós como motivo da crise pela qual passam,
necessitaria um vídeo específico para compreender como ele atua sobre o casal. E, obviamente, eu não vou poder fazer isso aqui, agora. Quais são esses motivos? Um desses motivos é o que podemos chamar de indisponibilidade afetivo-sexual de um dos cônjuges do relacionamento. Por motivos diferentes, que eu já expliquei, eu não posso entrar aqui, são diferentes os motivos, pode ser abuso, pode ser uma dinâmica de movimento interrompido, pode ser, enfim, qualquer outra situação. Um dos cônjuges não consegue se entregar afetivo sexualmente ao parceiro. Isto costuma, no começo, não ser percebido, mas aos poucos se tornar um problema para o relacionamento. Um outro motivo que aparece muito: o uso de linguagem violenta, agressiva, ofensiva, que algumas vezes chega a ponto de se tornar agressão física. Também esse é um motivo muito comum de se encontrar em casais em crise de relacionamento. Um outro motivo também são as dificuldades financeiras que, algumas vezes, aparecem no relacionamento como origem, como motivo alegado para a crise pela qual o relacionamento passa. Um outro motivo que aparece muito: críticas ou menosprezo de um ou de ambos os parceiros em relação ao outro. Essa também é uma situação muito frequente de se encontrar e que provoca crise no relacionamento. Quando um dos cônjuges menospreza o outro, quando ele o critica constantemente, quando ele não valoriza e o coloca em situação como se fosse menos do que o outro. Isso também se torna frequentemente um motivo para as crises nos relacionamentos. Bem, seja qual for o motivo, na origem, praticamente sempre está algo que escapa ao entendimento do casal. Escapa por quê? Porque atua no nível inconsciente, ou seja, trata-se do que nós chamamos dinâmicas sistêmicas. O que são dinâmicas sistêmicas? Significa que existe, que atua no casal, ou em um ou em outro dos cônjuges, uma lealdade invisível. Ou seja, existe uma identificação de um dos cônjuges com outra pessoa do sistema familiar. Às vezes, esta identificação ou emaranhamento, como também nós costumamos chamar esta dinâmica, pode acontecer com o pai, outras vezes com a mãe, às vezes com ex-parceiros do pai ou da mãe, outras vezes ainda esta identificação ou emaranhamento acontece com uma irmã, outras vezes com tios, tias, às vezes até com avós e até com ex-parceiros dos avós. Para identificar com precisão com quem o cônjuge está emocionalmente identificado ou emaranhado, com quem ele tem esta lealdade invisível, é preciso fazer uma constelação familiar. A constelação ajuda não apenas para identificar o que está na origem da crise do relacionamento, como também ajuda a encontrar a porta de saída, isto é,
encontrar a solução para aquilo que está provocando a crise pela qual o casal passa. Como vocês podem notar, os motivos que os casais apontam para justificar a crise do relacionamento pelo qual estão passando, em geral, esses motivos são apenas, podemos dizer, a ponta do iceberg. Nossa experiência com casais em crise mostra que, raramente, a crise dos relacionamentos está vinculada à falta de amor. O casal não entra em crise porque não se ama mais. O que atua na crise é outra coisa que não a falta de amor. O amor permanece. Como identificar o que está atuando nessa crise, se não é a falta de amor? Para isso serve a terapia individual e de casal, que nós chamamos em nosso trabalho de aconselhamento sistêmico, e a ferramenta que nós utilizamos com muita frequência, que é a constelação familiar, para identificar, deixar vir a consciência consciente o que está atuando nessa crise. E agora? Quando um casal vive uma crise em seu relacionamento, existe chance de superar isso e continuar a relação? Bem, gente, cada caso é um caso. Não é possível dar uma resposta geral, genérica a esta pergunta. Sempre depende do que provocou a crise do relacionamento e, claro, da disponibilidade do casal de mudar o seu padrão de comportamento. O que nós podemos assegurar a partir da nossa prática de aconselhamento e de trabalho com casais é que quando existe uma autêntica, uma verdadeira disposição interna do casal de dar uma chance ao amor que ainda existe no relacionamento, apesar de tudo que aconteceu de ruim. E se existe uma disponibilidade interna de mudança de postura, a crise pela qual o relacionamento está passando pode se tornar uma fonte de fortalecimento deste relacionamento e não o motivo para o fim deste relacionamento. Quando o casal se decide a dar uma nova oportunidade à relação, é essencial que aconteça aquilo que Hellinger nos diz na frase que eu li antes. Qual é a passagem ao que estou me referindo? É a seguinte: compreender que se trata de um novo começo. Quando um casal retoma o relacionamento após uma crise, ele precisa compreender que se trata de um novo começo. A relação anterior terminou. O casal está começando do zero o seu relacionamento. Agora, este novo relacionamento, por ser um novo relacionamento, claro, com os mesmos parceiros, esse relacionamento precisa ser construído também sobre novos combinados. Isso implica em, como se diz, jogar uma pá de cal sobre tudo o que passou. Tudo aquilo que provocou a situação de crise deve ser enterrado. O casal não pode mais conversar sobre aquilo que os fez sofrer antes. Quando se decide
a recomeçar o seu relacionamento. O passado deve ser passado, ou seja, deve ser ultrapassado. É como, na metáfora eu estou dizendo, deve ser enterrado. Bem, você vive algo assim em seu relacionamento? Se for esta a sua situação, entre em contato conosco. Você tem o nosso contato de WhatsApp aqui mesmo, nesse vídeo que você está assistindo. Faz contato conosco, nós podemos ajudar você. Talvez o seu relacionamento consiga forças para superar a crise do seu relacionamento. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado por compartilhar o link deste vídeo para os seus contatos. Muito obrigado por seus comentários, por curtir este vídeo. E eu agradeço imensamente, em meu nome e da Rosana, a sua companhia neste vídeo e em todos os outros que você tem assistido conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.